Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente, pela apresentação. Queria parabenizar a organização do evento, na pessoa das colegas Juliana Cordeiro de Faria, Suzana Sente Cremasco, dos queridos Érico Andrade, que eu tive o prazer de conhecer ontem pessoalmente, já conhecia muito de nome. O evento é simbólico porque faz uma homenagem justíssima ao professor Celso Agrícola Barbi, que honra as tradições dessa casa e da comunidade jurídica de Minas Gerais, com muitos outros processualistas que tivemos aqui nessa terra. Eu quase me radiquei aqui em Minas Gerais, porque fui aprovado no concurso do Ministério Público aqui de Minas Gerais, e na época, por razões familiares, não pude assumir, mas tenho um carinho muito grande pelo povo mineiro. Venho aqui a Minas Gerais desde a minha adolescência, em viagem, tenho muitos amigos aqui, então é um prazer estar vindo aqui na Universidade Federal de Minas, para mim é sempre uma felicidade. Eu brincava ontem com os colegas que eu tenho o péssimo defeito de aceitar os convites que me fazem, então não me convidem de novo, porque senão eu vou voltar, porque eu adoro aqui Minas Gerais. Bom, o tema que me cabe hoje, nesses 45, 50 minutos, é dos negócios jurídicos processuais, que são, eu vou tentar mostrar, a minha apresentação ela vai ser basicamente uma introdução ao tema. E eu quero, evidentemente, no tempo que eu preparei uma apresentação de PowerPoint muito grande, que eu acho que não vai dar para falar nesse tempo todo. Eu vou tentar até meio que rapidamente, já pedindo desculpas pelo atropelo de uma ou outra discussão, que eu acho que não é o ponto central me deter em questiúnculos aqui, mas sim dar um panorama geral sobre o tema. Eu vou tentar me reduzir a uma apresentação dos negócios processuais e limitar algumas questões centrais, como, por exemplo, o papel do juiz em relação aos negócios processuais, que é um tema muito candente, e, se sobrar tempo, esboçar alguns limites e restrições aos negócios processuais no direito brasileiro. Bom, eu quero começar propondo um exercício de imaginação. Imaginem que num contrato de compra e venda, além das disposições referentes ao direito material, que os senhores coloquem essas cláusulas ao final. Foro de eleição, que é algo que todo mundo está acostumado a ver em todos os contratos que os senhores já assinaram, que, no caso de um processo futuro, a citação será feita pelo WhatsApp ou pelo Telegram, por qualquer mecanismo de mensagem eletrônica, uma limitação a 2 do número de testemunhas de parte a parte, ou dizendo que os seus testemunhos vão ser prestados por escrito, escolha do nome do perito, do avaliador ou de ambos, renúncia a todos os recursos salvo apelação, ou renúncia a todos os recursos, ou renúncia a todos os recursos, menos um recurso extraordinário per saltum. Será que seria possível? Custos repartidos meio a meio, ou qualquer outra porcentagem que não seja aquela derivada do princípio da causalidade. Não está saindo? Vamos lá. E condicionamentos à execução, que a execução só possa ser ajuizada depois de um certo tempo, ou após o trânsito em julgado, enfim, vedando a execução provisória. Pois é disso que nós estamos falando quando a gente fala sobre negócios jurídicos processuais. As partes, por atos de vontade, delineando o que vai ser o processo entre elas, algo que só era imaginável na arbitragem trazida para dentro do processo judicial estatal. Aqui um breve comentário terminológico. Normalmente se utiliza o termo convenção ou acordo, que são espécies de negócios jurídicos. O negócio jurídico ele pode ser bilateral ou unilateral. Existem atos de disposição negocial que são unilaterais. A desistência de um recurso, por exemplo, a desistência da ação antes da citação, são atos negociais processuais, unilaterais, mas eu vou me restringir aos atos negociais bilaterais, que aqui a gente chama de convenções ou acordos por uma questão terminológica, que se diz que o contrato é um instrumento negocial em que os interesses subjacentes são colidentes, enquanto que a convenção e o acordo podem ter interesses subjacentes convergentes ou comuns. Então, não é correto chamar o gênero de contratos processuais. Isso também não quer dizer que não haja contratos processuais. Os contratos processuais sobre os acordos processuais sobre os custos do processo são contratos, mas eles são residuais. O termo protocolo também, ele tem um sentido muito próprio na literatura estrangeira, que eu vou trabalhar isso um pouco mais adiante na minha apresentação, que é a ideia de que certas instituições podem administrativamente celebrar acordos processuais. Então, seriam acordos institucionais, coletivos, vinculando uma categoria. Então, aqui, normalmente, a gente usa o termo convenção ou acordo para falar desse fenômeno. A doutrina clássica é basicamente toda alemã, praticamente toda alemã,
A literatura pujante da Alemanha, em muitos pontos, já é conhecida de todos, e nesse ponto é praticamente uma enxurrada de textos a respeito. Começou lá atrás com Joseph Kohler, que começou a pensar no processo convencional, o problema do Kohler foi que ele viveu na mesma época que um outro alemão muito famoso, que vocês já ouviram falar, que é o Oskar von Bülow, e ele era um cara que fundou o publicismo processual, e ele era contra o processo convencional, porque o processo convencional, as partes deliberando sobre o procedimento, lembrava um pouco o privatismo da litis contestatio romana, que era o que o publicismo queria superar. Então, essa luta pela autonomia científica do processo em relação ao direito material fez com que se demonizasse tudo que lembrasse o privatismo romano da litis contestatio. Então, a conclusão do Bülow e de outros, que foi popularizada tanto na Europa quanto na Iberoamérica, é que o processo é estatal, compreende o juiz, a relação processual é pública e, portanto, ele nunca poderia ser compreendido como coisa das partes. Então, tudo que fosse contratual não poderia definir o procedimento. Isso foi muito popular na Itália, por exemplo, isso virou um não tema. Os italianos simplesmente ignoram esse tema, com raríssimas exceções. O Chiovenda, por exemplo, só admitia negócios jurídicos se eles estivessem tipificados no código, não admitia que as partes pudessem criativamente imaginar outros tipos de negócio. E até pouco tempo atrás, cerca de 5, 6 anos, havia quase nada na Itália publicado sobre negócios processuais. Talvez essa seja, eu vou falar um pouco mais adiante, a herança que nós tivemos, até porque até muito pouco tempo atrás a literatura brasileira do processo civil era praticamente vassala da literatura italiana, né? Então não se falava aqui nada do que não fosse falado na Itália, e isso certamente se refletiu no hiato, no vácuo doutrinário que nós temos sobre esse tema. Muito bem, aí do privatismo romano a gente rumou, porque eu tenho chamado nos últimos anos de hiperpublicismo, que onde eu quero chegar, não é que o publicismo seja uma coisa ruim, tá? Compreender que o processo é público, que o Estado deva ter a condução, ou deva ter papel na condução do procedimento, e que as partes não podem fazer do processo o que elas bem entendem, porque o processo é um instrumento do Estado que é posto a serviço da sociedade. Essa é uma conquista nos nossos tempos, a gente não quereria jamais infirmar isso. O problema é que o que se derivou disso, quer dizer, os excessos do publicismo, que são verificáveis em várias quadrantes do direito processual contemporâneo, levaram, para no específico ponto dos negócios processuais, a essas premissas que estão na minha apresentação, né? Toda norma processual é cogente e inderrogável de ordem pública, então as partes não podem mexer. Toda norma processual só pode ter fonte na regra legislada, só a lei pode estabelecer regra de processo, com exclusão da convenção do contrato. Com isso, com o publicismo, a gente imaginou que o juiz era aquele sujeito onipotente, como o jogador de futebol que bate o escanteio, cabeceia e defende, né? Ele requer e defere, ele defere de ofício, independentemente de requerimento, que é isso que a gente vê hoje na prática, né? Os juízes desconsiderando completamente o papel das partes. Então, como diz um grande amigo, Robson Godinho, que escreveu uma bela tese sobre negócios jurídicos processuais a respeito do ônus da prova, que já está publicada também, Robson diz que do processo coisa das partes, ou seja, para combater o processo coisa das partes, nós criamos o processo como coisa sem parte, que é o ponto em que a gente está hoje no direito processual, em que os juízes se pensam o sujeito único do processo, com um enorme desprezo dos advogados. Certas pesquisas aí do CNJ e do Conselho da Justiça Federal entre os juízes mostram uma porcentagem alarmante de juízes que, consultados, disseram que os advogados atrapalham mais do que ajudam. Então, é realmente uma cultura que a gente criou através desses excessos derivados do publicismo. Repito, o publicismo não é ruim, os excessos dele são. E isso levou à conclusão pela inadmissibilidade do processo convencional. As partes não poderiam jamais, por atos de vontade, definir o procedimento. Se elas quisessem fazê-lo, deveriam ir para a arbitragem. Mas aqui no processo estatal, o processo estatal virou mais ou menos o processo que eu chamo de processo Zagallo. Se você vier para cá, você vai ter que me engolir, porque não tem jeito de mudar aquela desgraça. E todos os senhores aqui que atuam no processo, talvez quereriam mudar regras aqui e ali de um procedimento, caso tivesse um litígio que transbordasse no judiciário. Na Alemanha, ao longo do século XX, muita coisa vem mudando, tentando dar uma guinada do publicismo de volta para uma admissibilidade um pouquinho maior, uma permeabilidade às convenções processuais. Eu destaco a tese do Peter Schlosser, que é da década de 60,
Ele ainda é vivo, está publicando ainda, entusiasmadíssimo sobre, já com quase 90 anos, entusiasmadíssimo com o Código Brasileiro, que adotou uma ideia dele ou de outros 40 anos depois da tese que ele defendeu, defendendo que no processo civil há um princípio de indúbio pro libertate. Quer dizer, as partes devem ter primacialmente liberdade para conformar o procedimento através de convenções processuais. Agora, foi na França, sobretudo a partir da década de 80 do século passado, que houve um maior desenvolvimento desse tema, tanto na literatura quanto na jurisprudência. Os tribunais começaram a celebrar coletivamente, institucionalmente, protocolos para definição de procedimentos entre, por exemplo, o TJ de Minas Gerais e a OAB de Minas Gerais, ou o TJ de Minas Gerais e associações de peritos, por exemplo, definindo qual é a forma da perícia, prazos, preclusões, etc. Desses contratos ou protocolos institucionais, isso migrou para o processo entre Caio e Tício, passou a ser feito individualmente pelos litigantes num processo individual. Até que, em 2005, o Código de Processo Civil francês foi alterado para a inclusão de algo que já era uma prática desde a década de 80, que é o calendário processual, que é um instrumento consensual. Eu não acho que o calendário é negócio, se sobrar tempo eu vou falar disso, mas que é um instrumento consensual, pelo menos consensual ele que permite que as partes definam, junto com o juiz, certas etapas do procedimento, né, com prazos comuns, etc. E isso, isso foi, como a gente vai ver, uma das influências do artigo 191 do Código de Processo Civil de 2015. Agora, se a gente vai para o Common Law, é interessante pensar que o Common Law, os países de tradição anglo-americana, são sempre mais voltados para o empoderamento das partes e tal. Então, seria de imaginar que esses países teriam um maior desenvolvimento a respeito dos acordos processuais. Mas, quando a gente vai para esses países, a gente vê que não é bem assim. Por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, praticamente não há literatura sobre isso. Nos Estados Unidos, eles começaram a estudar isso nos últimos 10 anos, porque eles começaram a ser surpreendidos também por cláusulas que os advogados foram colocando nos contratos e que modificavam o procedimento, sobretudo as renúncias ao júri, e lá nos Estados Unidos a gente sabe que eles têm júri em matéria civil, né, renúncias ao júri, e escolha de foro em contratos internacionais. Isso começou a ser estudado a partir dessas duas perspectivas. E é engraçado, né, porque a gente tem uma literatura muito pujante sobre arbitragem e, no campo dos negócios processuais, não há, em geral, nos negócios processuais em geral, não há um desenvolvimento muito grande. E a experiência brasileira? Como eu disse a vocês, existe praticamente nada na doutrina brasileira até os últimos 10 anos, quando o tema começou a ser revigorado. Então, é um movimento mundial, gente. Tá? O Brasil está na frente de muitos países a esse respeito. Nós já temos hoje alguns livros sobre negócios jurídicos processuais, temos algumas coletâneas sobre negócios jurídicos processuais, o nosso código tem uma cláusula geral sobre negócios processuais, a gente vai ver. Então, a gente está na frente de muita gente. E esse é um fenômeno mundial em que estamos todos no mesmo barco. Não estamos largando atrasados em relação a outros países que começaram a aplicar e estudar isso há mais tempo. Agora, é estranho que esse ato doutrinário... eu tenho que fazer uma observação, por estar aqui na Federal de Minas Gerais, eu falava para os colegas ontem, que um dos poucos livros sobre negócio jurídico processual é uma dissertação de mestrado aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, de um colega meu do Ministério Público Federal, que hoje é o nosso corregedor-geral, Indemburgo Chateaubriand Filho, muitos dos senhores devem conhecê-lo. Ele foi orientado pelo professor João Batista Vilela. A dissertação é uma dissertação mais voltada para o direito civil, mas é um instrumento que é tanto o contrato de direito material quanto o acordo processual, que é um negócio de certificação, os italianos chamam de negócio de accertamento. Então, se vocês forem procurar, publicado pela editora Del Rey, é um dos únicos livros sobre o tema, e, aliás, um belo livro também. Então, é curioso ver que, apesar desse ato doutrinário, os negócios processuais estão nos códigos. Eles estavam no Código de 73, tem lá negócios sobre os prazos, as partes podem ampliar prazos dilatórios, as partes poderiam convencionar a suspensão do processo, as partes poderiam convencionar... Existe um artigo do Código que eu garanto que todos os senhores, do Código de 73, tá? Que todos os senhores já usaram e conhecem, que é o artigo 333, que reparte o ônus da prova entre as partes. Agora, garanto também que muitos dos senhores que conhecem esse artigo não se perceberam que naquele artigo tem um negócio processual, que é o parágrafo único do artigo 333 do CPC de 73, que diz que as partes podem convencionar de modo diverso o ônus da prova. Está lá no Código, há 40 anos. Alguém aqui já viu em algum contrato convenção sobre o ônus da prova? Eu já. Que eu fiz. Agora, uma outra convenção muito disseminada, que eu já fiz referência a ela antes, é o foro de eleição.
Foro de eleição tem todos os contratos que os senhores já assinaram, está no Código 73, estava no Código 39, estava nas ordenações, estava no Regulamento 737. Então, a gente tem em todas as nossas legislações uma convenção processual que está em todos os contratos que os senhores já assinaram. Até os de papelaria tem lá um foro de eleição no final. Então, é estranho, porque nunca paramos para pensar nessa categoria se ela está nos nossos códigos. É estranho que, pelo menos, os grandes litigantes, os repeat players, como bancos e seguradoras, nunca tenham posto lá, na nossa apólice, uma cláusula passando para a gente todo o ônus da prova sobre aquilo. É muito estranho. Em parte negligência, em parte preguiça de estudar, em parte total desconhecimento. Tá? Mas isso não é novidade, onde eu quero chegar, não é novidade do CPC de 2015, negócios processuais, eles já existiam há muito tempo. E é interessante ver que a arbitragem é também um negócio processual. A arbitragem é uma convenção processual. E nós temos hoje uma lei de arbitragem que já vai fazer 20 anos, e o Brasil, talvez no começo... Hoje eu vejo, quando eu sou chamado muito para falar sobre negócios processuais, eu vejo muita gente dizendo assim, isso não vai pegar, não vai dar certo. Pode ser que não dê certo, mas há 20 anos atrás, talvez dissessem isso da lei de arbitragem. Isso não vai pegar, o Brasil não está preparado para isso. E 20 anos depois, o Brasil é o 4º país no mundo em volume de arbitragem. O que é sensacional, porque nós não somos a 4ª economia do mundo. Então, vejam que, assim como a arbitragem foi um sucesso, é possível que isso seja um sucesso também. Agora, é estranho que o sucesso da arbitragem não tenha levado a uma produção doutrinária e jurisprudencial sobre os negócios processuais. O novo CPC ele traz 2 dispositivos que são muito importantes sobre os negócios processuais. O primeiro, ele repete o artigo 158 do Código de 73, que, para mim, já era a cláusula geral de negociação no Código anterior. Diz, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontades, ele compreende também os negócios unilaterais, produzem imediatamente a Constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. O parágrafo único, que é importante para algumas considerações que eu vou fazer em seguida, diz que a desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Agora, a novidade do Código está aí, no artigo 190, versando a causa, e aí já é uma cláusula de negociação bilateral, convenções ou acordos. Versando a causa sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular a mudança do procedimento para ajustá-las às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo, ou seja, pode haver convenções processuais prévias ao processo, mesmo antes do surgimento do litígio, quando você faz um contrato de direito material, você bota lá cláusulas com litígio que não só não existe, como você não sabe dizer nem mesmo se ele virá a existir, você não sabe se houver adimplemento, todo mundo está feliz, não tem conflito e não tem por que incidir em aquelas regras do procedimento. E o parágrafo único fala do controle disso, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando a aplicação somente nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão, ou no qual a parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, são alguns parâmetros de controle para o juiz verificar a validade. O juiz controla a validade, não é a conveniência do acordo. A conveniência do acordo, ela é das partes. Isso é importante para algo que depois eu vou falar em seguida. E ali, logo coladinho ao 190, está o 191, que é o calendário do processo, que eu fiz referência, inspiração francesa, que tem um efeito muito importante para as serventias judiciárias, que é dispensar intimações. Se todo mundo já sabe, o dia que você tem que apresentar contestação, réplica, etc., o dia da audiência, para que vamos ficar intimando todo mundo naqueles mutirões de mandado que não acabam mais, e aí para a vara para digitar mandado, isso não faz o menor sentido. Então, a gente hoje se resolve isso com uma possibilidade de gestão compartilhada, digamos assim, do procedimento. Então, aí está o resumo, basicamente, do que o CPC trouxe. Ele trouxe uma cláusula geral de negociação, tanto unilateral, repetindo o 158 no 200, como bilateral no 190. O que é o barato de uma cláusula geral? A gente não depende mais de tipificação do legislador para negociar sobre o procedimento. A cláusula geral gera atipicidade e ela permite que as partes celebrem convenções processuais atípicas. Agora, além disso, o Código ampliou os negócios processuais típicos. Para quem considera o calendário processual um negócio, ele é mais um negócio novo em relação ao CPC de 73. Tem um negócio muito interessante no artigo 357, que é um dos artigos mais importantes do Código, 357, parágrafo 2º, que é de exclusão de questões do debate. As partes convencionalmente dizem assim, seu juiz, essa aqui o senhor não pode conhecer, com impacto evidente na cognição do juiz, que é algo que é feito em muitos países, na França, inclusive, isso está no Código de Processo Civil, no artigo 12,
E nos ordenamentos anglo-americanos são conhecidíssimos os acordos de choice of law, que é muito similar a isso que está aqui. E também temos no Código de 2015 outros acordos novos. Eu salientei ali a escolha consensual do perito, né, as partes definindo quem vai ser o perito, que é algo que normalmente faz com que os juízes pulem da cadeira. Assim, não, mas o perito é o meu, a pessoa da minha confiança, o perito é do juízo. Eu concordaria com isso se quem fosse pagar a perícia fosse o judiciário, o Estado. Mas quem custeia isso são as partes. Você fala, não, mas e a busca da verdade? Fala assim, tudo bem, seu juiz, mas se a busca da verdade vai me custar R$200 mil por um perito que é cunhado do concunhado do juiz, eu prefiro não ter essa verdade. Nós, as partes, em conjunto, estamos nos contentando com uma outra verdade desse perito aqui que a gente acha que é bom, mas que vai nos cobrar R$10 mil para fazer a mesma coisa que o outro quer cobrar 200. Então, me parece que as partes não poderiam renunciar àquela prova, elas poderiam não produzir nenhuma prova, né? Então, como é que isso não pode, de alguma maneira, ter interferência das partes? Agora, é claro que isso é uma questão muito delicada e que traz questões que eu listei ali. Eu não vou conseguir trabalhar todas elas aqui na meia hora que me falta, mas quero trabalhar algumas delas com vocês. Antes disso, eu acho que nesse primeiro momento, acho que a gente tem que meio que desfazer as falsas premissas do publicismo para que a gente desfaça mesmo uma cultura sobre a qual todos nós fomos criados. Nós aprendemos direito dentro dessa cultura publicista que nos ensinou que isso não é possível fazer. E aí eu quero mostrar um pouquinho como a gente está num outro tempo, numa outra época do desenvolvimento do processo, em que isso deva começar a ser cada vez mais admitido. Não é só porque a lei falou, é porque faz sentido que seja assim. Primeiro, reconhecer que o juiz tenha poderes e que possa atuar, às vezes, até de ofício em algumas matérias, não significa que isso vá eliminar ou anular o poder das partes. E eu não digo apenas o poder das partes derivado do chamado princípio dispositivo, ou princípio dispositivo em sentido material, que diz respeito à disposição dos litigantes sobre o objeto material do litígio, sobre o direito substancial. As partes podem transacionar, podem renunciar ao direito, podem reconhecer o pedido, com efeitos no direito material. Estou falando também do protagonismo das partes na condução do próprio procedimento. Não é correto, como a gente vê em inúmeros livros aqui no Brasil, dizer que na Europa não há países que não considerem o juiz como protagonista único na condução do procedimento. Está errado. Todos os países de origem germânica, a Áustria, a Suíça, a Alemanha, por exemplo, a França, outro país que não é dessa mesma tradição, todos esses países, a condução do procedimento ela é coprotagonizada entre juiz e parte. As partes continuam tendo, sim, prerrogativas de protagonistas no procedimento, na condução do procedimento, em diversos aspectos, sobretudo nas alegações e na produção de prova. Então, a interpretação que se deu ao artigo 130 do CPC de 73, dizendo que o juiz pode produzir prova independentemente da vontade das partes, de maneira autônoma e independente em relação às partes, é absolutamente equivocada. O juiz atua no que se refere à prova subsidiariamente em relação às partes, porque, de acordo com o chamado princípio dispositivo em sentido processual, o princípio do debate, que é a tradução que o Barbosa Moreira faz, de uma expressão gigantesca alemã, o princípio do debate é o protagonismo das partes em relação ao procedimento. Isso não é novidade, isso é assim há 100 anos, mas agora parece estar sendo mais revelado por essa ideologia implementada pelo novo CPC, de empoderamento das partes. Então, o que deve haver é um equilíbrio de poder. Nem só o juiz, nem só as partes. A gente está voltando um pouco do excesso que foi o hiperpublicismo, mas também não estamos retornando ao privatismo romano. O juiz vai continuar tendo prerrogativas. Em relação aos negócios, a gente vai ver que ele controla com a dureza do controle estatal, ele vai verificar a validade daquelas convenções das partes, evidentemente, porque as partes não podem fazer tudo no processo estatal, não podem, por exemplo, impor custos ao judiciário excessivos. Agora, é um negócio interessante a gente ver como o interesse público no processo ainda é um dogma, né? Eu faço outro exercício de reflexão. Será que toda regra processual é cogente, imperativa e indерrogável? Eu faço uma brincadeira que é bem reveladora do que a gente está professando no campo do direito processual e o que a gente professa em outros campos do direito e da vida social, onde talvez existam valores muito mais altos numa escala axiológica, se a gente pudesse assim ranqueá-los, né?
Faça um exercício de reflexão, voltando para casa hoje, depois de me ouvir falar, cheio de dúvidas, né? Os senhores vão ligar a televisão para dar aquela relaxada, o senhor liga lá, liga um telejornal que está passando dizendo que os investigados da Operação Lava Jato abriram mão do seu sigilo bancário, né? Renunciando à sua intimidade, que é um direito constitucional. Depois você zapeou mais um pouco, tem um Big Brother, um reality show desse, em que as pessoas estão andando nuas pela piscina, né, ou estão embaixo do edredom, sabendo que estão sendo filmadas e a sua intimidade está sendo transmitida em rede nacional. Aí você vai zapear mais um pouquinho, chega lá num outro canal, tem um homem ou uma mulher fazendo um striptease, despindo, sabendo que a sua imagem está sendo transmitida. E nós vamos nos escandalizar, gente, em 2016, porque as partes maiores e capazes estão convencionando sobre um prazo num processo. É isso mesmo? E aonde eu quero chegar? Direitos fundamentais, mesmo aqueles que são previstos na Constituição, são renunciáveis e são renunciados cotidianamente, por nós e por muitas pessoas. Já há muitas teses no Brasil e no estrangeiro sobre renúncia de direitos fundamentais. Então, eu tenho ouvido muita gente falar assim, mas o que está na Constituição as partes não podem dispor. Está errado. Tá? Porque se assim fosse, toda convenção arbitral seria inválida, porque ela ofende o acesso à justiça, que está na Constituição. Se assim fosse, todo foro de eleição contratual, que está em todos os contratos que nós já assinamos, era inválido, porque ofende o juiz natural, e o juiz natural está na Constituição. Se assim fosse, convenções sobre ônus da prova seriam inválidas, porque ofende a ampla defesa, e a ampla defesa está na Constituição. Então, será que é tão simples assim, dizer que tem um direito fundamental envolvido, então não cabe negócio jurídico processual? Isso está errado. Tá? Então, não é tão simples assim. A gente tem que avançar nesses argumentos e decompor os argumentos para chegar a uma concepção não só de admissibilidade, mas, sobretudo, dos limites em que isso vai ser feito. Outra questão que eu acho que é importante pontuar é o chamado declínio do legicentrismo. Há muito tempo que a regra legislada, a lei em sentido formal, deixou de ser o centro da normativa estatal. As sociedades se tornaram tão complexas que outros instrumentos normativos passaram a ter, inclusive, às vezes, protagonismo em relação à lei em muitos espaços de direito público. Hoje mesmo a gente vê o direito administrativo há muito tempo avançando sobre parcerias, protocolos, ações comuns, normas regulamentares, regulamentos autônomos, né, que vem sendo um contraponto normativo à lei. Claro que aí a gente vai ter aquela célebre formulação do Otto Maia, que é seguida por muitos autores ao redor do mundo, que é de primado da lei e reserva de lei, mas a gente tem resolvido espaços normativos que não numa lei em sentido formal há muitos anos, em diversos outros aspectos. E aqui o que ocorre é que existe não uma competição entre lei e contrato. O contrato ou a convenção não atua contra a legem, mas eles atuam como instrumentos convergentes ou coordenados. Existe um reforço autoritativo. A lei autoriza as partes a celebrarem convenções processuais e as partes, o fazendo, reforçam a lei em algum ponto em que talvez a lei não fosse mais adequada àquele caso específico. Então, antes de ter uma competição, existe um reforço regulativo de um com o outro. Bom, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre essas questões e começa a quebrar um pouco a resistência que existe sobre a admissibilidade das convenções processuais, e aí os argumentos mudam de linha, né? Aí dizem, mas isso é arbitragem de pobre, isso não é bom para o Brasil, isso não vai dar certo. Os argumentos vão para a inconveniência das convenções processuais no Brasil e não tanto para a sua admissibilidade. E aqui estão algumas inconveniências das convenções, a privatização do processo, estão gerando uma mercantilização do processo, a solução judicial tem uma maior qualidade, né? É o Estado, o nosso paizão, aquele que vai nos dar tudo o que nós precisamos, né? Que é uma ilusão ibérica, né? Que nós até hoje somos iludidos achando que tudo nós temos que depender do Estado, como se a gente precisasse dessa bengala como sociedade para evoluir. E disse, por exemplo, que a cooperação e o consenso no processo seria um sonho, porque o processo é uma luta, é um duelo, é uma guerra, as partes não vão entrar de mãos dadas, dando beijinho uma na outra, então não existe o espaço de consenso no processo, porque o processo é lide, é conflito, etc. E tem um problema da desigualdade, né? Disse que haveria uma refeudalização das relações sociais no processo e o mais fraco se prejudicaria em relação ao mais forte. Num quadro de desigualdade, haveria necessidade da mão forte do Estado, porque entre o fraco e o forte, como já diria Lacordaire, entre o fraco e o forte, a liberdade oprime e a lei liberta, né? Quando há desigualdade, a liberdade é pior para aquele que é o mais fraco. Sem contar a objeção da desordem e do caos, né? Que é a objeção, eu sou casado com uma juíza federal, que é a objeção mais comum dos juízes. Fala assim, isso vai fazer com que o judiciário entre em colapso. Porque, no limite, se todo o processo tiver um mini CPC,
não dá para gerir, porque alguma McDonaldização das serventias judiciárias ainda é necessária para que o processo gire. Vocês já tentaram pedir um McChicken sem molho para ver o que vai acontecer com você, né? Você vai ficar horas lá na fila esperando, e aí esse basicamente é o argumento que se usa nesse ponto. Alguns dos argumentos contrários eu já trabalhei aqui, não vou me prender aqui. O que eu acho é que já existe flexibilização formal hoje, já se fala em princípio de adequação e adaptabilidade das formas, as nulidades estão aí para nos provar que as formalidades podem ser, sim, até por condutas voluntárias das partes, superadas, né, com aproveitamento do que as partes entenderam que é a formalidade adequada. Já acho que no judiciário hoje já há uma diversidade de procedimentos. Não é isso aqui que vai produzir uma diversidade de procedimentos. O código desenha um procedimento apenas em potencial. Um processo pode ter apenas 2 atos. Ele pode ter uma petição inicial e uma sentença de indeferimento da petição inicial. Mas ele pode ter uma conformação tão complexa, com intervenções de terceiros, com litisconsórcios, decisões parciais, que vão fazendo com que haja recursos parciais, a execução provisória de parte, e aí tem ações autônomas de impugnação dessas execuções parciais. E isso a gente não pode definir a prioristicamente. Onde eu quero chegar? O judiciário não se organiza burocraticamente, os juízes não organizam suas equipes pelo que o processo pode ser. Não tem um servidor lá que faça intervenção de terceiros, porque se tiver, ele vai ficar jogando paciência no computador o jogo inteiro, porque nem todo processo tem aquilo. Então, quer dizer, o judiciário não vai entrar em colapso, primeiro porque ele não se organiza com o olho no Código de Processo Civil, e depois porque a tendência é que isso aqui não seja utilizado no atacado. Esse instrumento vai ser um instrumento de bons advogados, de uma advocacia que ainda vai ser uma advocacia de elite durante muitos anos, porque esse é um instrumento que é novo, quer dizer, o conhecimento dele é novo, até que as pessoas dominem isso vai demorar algum tempo, e ele não é um instrumento destinado a todo e qualquer processo. É um instrumento destinado a alguns processos que têm uma complexidade maior, que poderiam levar a um problema judicial que se prolongasse durante muitos anos. Mas não é para todo o processo que isso vai ser feito. E mais, um terceiro argumento, o judiciário não vai entrar em colapso porque a tendência é que as partes celebrem instrumentos dessa natureza para reduzir complexidade. Elas não vão ampliar a complexidade, não faz sentido você ter um custo de contratação, que é o custo de transação, né, para você celebrar uma convenção processual, contratar um advogado bom para que conheça isso, que vai fazer um negócio bom para as suas necessidades, para que você torne o processo mais complexo do que ele já seria pela aplicação da regra legal. Simplesmente não faz sentido. E aí eu falo também sobre isso aqui, olha, o processo público resolveu o problema da desigualdade? Claro que não, né, gente? O processo, a desigualdade é inerente à nossa sociedade, os seres humanos são desiguais, ela existe dentro do processo, existe fora dele. Então, o problema não é a desigualdade, o problema é nós procurarmos mecanismos para anular ou reduzir os efeitos dessa desigualdade no processo. E o Código procurou fazer isso no parágrafo único do artigo 190, como vocês viram lá, né? Manifesta a situação de vulnerabilidade é uma das hipóteses em que o juiz vai poder pronunciar a invalidade do negócio jurídico processual. Aqui eu listo algumas vantagens da técnica, permite maior eficiência e economia, programação e administração do judiciário, inclusive em termos financeiros. Eu queria salientar essas 3 últimas aí. Primeiro, os negócios processuais eles podem imprimir ao processo uma previsibilidade nunca antes vista, reduzindo o risco, tornando o risco mais calculável. Porque tem uma diferença técnica entre incerteza e risco, eu também não vou entrar nessa discussão, mas aonde eu quero chegar? Os senhores recebem, como advogados, muitas pessoas lá nos seus escritórios, e essas pessoas contam um drama e perguntam ao senhor a pergunta que é mais difícil para todo advogado brasileiro responder. E aí, doutor, vou ganhar? Não dá para saber. Mas o advogado faz um cálculo. Ele faz um cálculo que considera diversas variáveis, né? Se o juízo para qual a demanda foi distribuída ou pode ser distribuída, se o STJ ou o STF tem posicionamento sobre isso, se já há uma turma ou Câmara no TJ de Minas preventa a respeito daquela matéria, qual o posicionamento anterior da Câmara a respeito daquela questão, se a questão tem, por exemplo, parecer normativo da Receita Federal ou não tem. Enfim, são várias variáveis que os senhores levam em consideração para fazer um cálculo, um prognóstico de êxito ou derrota naquela causa. Aonde eu quero chegar? Nesse cálculo qualquer que os senhores levaram em consideração, essas diversas circunstâncias, nunca os senhores imaginaram que o procedimento não fosse uma constante.
Sempre nesse cálculo, o procedimento não jogava como uma variável, ele era constante. Pois agora a gente pode moldar o procedimento, ele se torna mais uma variável. E aí eu entro para outra vantagem que eu acho que é isso, que é um rearranjo das relações entre direito material e processo. Eu falava um pouco isso ontem com a Juliana. Esse tema, além de mudar a perspectiva que a gente tem da fase pré-processual, une novamente, numa nova perspectiva, contrato e processo. Rearranja as relações entre direito material e direito processual de uma forma nunca antes vista. Até porque pode haver um trade-off, uma troca entre cláusulas sobre direito substancial e cláusulas sobre direito processual. Alguém chega lá e te pede um desconto no preço. Aí você fala, olha, eu não posso te dar um desconto porque a minha margem já está no mínimo. Agora, se você renunciar a todos os recursos, disser que o perito é fulano de tal que nos vai cobrar 10 mil reais, e a gente estabelecer um calendário do procedimento, eu tenho mais ou menos como projetar que, no caso de você me der o calote, o meu custo para recuperar o meu crédito será menor do que ele seria em outras hipóteses. E, portanto, eu tenho uma margem maior aqui para te dar um desconto no campo do direito material. Ou seja, há uma possibilidade de jogarmos entre direito material e direito processual. Isso é um pouco duro para a gente que foi criado nessa ideologia do publicista de imaginar, mas as regras procedimentais viram uma commodity. E isso é algo revolucionário. Só isso já é algo revolucionário. Agora, principalmente, eu queria salientar esse ponto, que é o ponto que muita gente diz, mas isso vai ser ruim para o pobre, isso vai ser um decréscimo de acesso à justiça. Acho que não, tá? Eu acho que isso é um reforço do acesso à justiça, porque hoje a gente vive um espaço maniqueísta. De um lado, a gente tem a arbitragem, que é privada, onde as partes podem fazer tudo a respeito das formalidades, e, de outro lado, a gente vive o espaço do processo estatal público inflexível. E a gente tem um hiato no meio, que é um vácuo de tutela jurisdicional, para quem não tem como pagar a arbitragem, que é caríssima no Brasil, caríssima. Né? Eu diria que, retirando 1% desse auditório, todos nós, incluído eu aqui, não podemos arbitrar nenhum dos bens que podemos comprar. Porque só na largada, só no pagamento de árbitro, a gente vai gastar de 100, 200 mil reais. Nem o meu carro eu poderia arbitrar, se tivesse um problema com a concessionária. Então, a arbitragem ela está alijada, não é do povão, não, gente. É de uma massa de classe alta brasileira, que, por outro lado, talvez quisesse adaptar as regras do procedimento estatal às suas necessidades, porque a gente sabe onde o sapato aperta no judiciário. Então, ao invés de ser um contrário ao acesso à justiça, me parece que isso é um reforço do acesso à justiça. Bom, aí alguns pontos de reflexão, eu vou passar aqui adiante, que o meu tempo já se encaminha para o final, e discutir uma das questões que é mais candente a respeito dos negócios jurídicos processuais, que é o papel do juiz em relação aos negócios jurídicos processuais. Alguns autores especialistas no tema, como Fred Didier, Leonardo Carneiro da Cunha, têm dito que o juiz é parte da convenção, ou pelo menos de algumas convenções. Por exemplo, o calendário do processo, que diz lá que as partes teriam que fazer isso em comum acordo com o juiz, seria uma convenção processual em que o juiz é parte da convenção. Em outros casos, o juiz não seria parte da convenção quando a lei não exigisse a sua presença para celebrar isso. Eu discordo dessa posição. Eu acho que os acordos processuais eles são atos determinantes, são aqueles atos em que os sujeitos que os praticam conseguem a produção dos efeitos diretamente, independentemente da intermediação de qualquer outro sujeito, inclusive o juiz, né? E isso diferencia de atos estimulantes ou postulativos, que são aqueles atos que as partes não podem, pela sua vontade, a vontade das partes não é suficiente para atingir o efeito jurídico pretendido e, portanto, elas precisam da intermediação do juiz, que é um deferimento. Né? São os requerimentos, por exemplo. A gente precisa requerer para o juiz deferir. E está à base de toda a lógica negocial. O que é um negócio jurídico? Em contraposição ao ato jurídico. Né? O que é um negócio jurídico? O negócio jurídico é aquele ato de disposição pelo qual a parte atinge o efeito pretendido, independentemente da vontade de outros sujeitos. Então, me parece que a lógica negocial é a lógica de que as partes praticam o ato e o juiz não vai fazer nada mais do que controlar a sua validade. Só isso. Além disso, tem uma questão que é importante que eu botei na apresentação, que é a questão da capacidade negocial. A capacidade negocial é o que está à base dos atos de disposição. Será que o juiz tem capacidade negocial? Quer dizer, reconhecermos que o processo é público e que no processo há interesses públicos que convivem com os interesses privados. Significa que esses interesses públicos são do judiciário? São do Estado juiz para dispor deles? Não, são interesses de toda a sociedade.
não são os interesses do judiciário. Então, me parece que seria impossível, em qualquer hipótese, o juiz participar de uma negociação, porque ele não tem capacidade negocial para dispor, como é um negócio jurídico, sobre aqueles interesses que estão no processo, mesmo os interesses públicos. Então, me parece que é um outro obstáculo a compreendermos o juiz como parte das convenções. Finalmente, me parece que o juiz também não pode ser parte das convenções por um motivo muito simples, porque ele tem atividade de controle das convenções. Como é que ele vai controlar o próprio ato? Isso me parece também muito estranho. Como é que o juiz controla a validade de um calendário que é ele que celebrou? Então, é algo estranho a lei dizer que o juiz vai controlar e a gente interpretar que ele é parte daquele ato que ele está controlando. É como se, do nada, nós compreendêssemos que todo juiz é o juiz natural do recurso das suas decisões, que também não está na lei, né? Então, é algo muito estranho conceber o juiz como parte da convenção. Agora, dizer que ele não é parte não significa dizer que ele não participa. E para entender a forma de participação e de como as partes vinculam o juiz, a gente tem que entender a diferença entre autovinculação e heterovinculação. Muita gente tem dito assim, mas o juiz não assina a convenção, Antônio, então como é que ele pode se vinculado ao que as partes deliberaram? Ele não assina a convenção, mas a vinculação dele não é uma autovinculação. Para as partes, a vinculação das convenções é uma autovinculação, só aquele que assinou se vincula pelo que foi deliberado, né? É a aplicação aqui da relatividade dos contratos lá do direito privado, né? Eu não posso dispor sobre situações jurídicas de terceiros. Agora, o juiz, no Estado de Direito, ele é um órgão aplicador de normas. E o juiz, no Estado de Direito, ele é vinculado às normas jurídicas válidas. Ele tem que aplicar normas jurídicas válidas. Ele tem que aplicar a lei, a não ser que ele diga que ela é inconstitucional, ou seja, diga que ela é inválida, ele tem que aplicar a lei. Aí vocês vão dizer, bom, mas aí é natural. A convenção não é uma norma jurídica válida, mas aonde que não é uma norma jurídica válida? 190, a gente acabou de ver que diz que as partes podem celebrar essas convenções e que elas são válidas. O juiz vai controlar a validade, mas que elas são válidas, são. E aí eu pergunto aos senhores, quando se junta lá um contrato de direito privado, que é uma norma privada, uma compra e venda, você juntou aquilo lá no processo, o juiz não tem que aplicar o contrato? Por que ele tem que aplicar o contrato? Porque ela é uma norma jurídica válida no Estado de Direito, o juiz é vinculado àquela norma jurídica, ainda que ela seja uma norma que tenha uma fonte negocial e não na regra legislada. E aqui é a mesma coisa, tá? Ele aplica o contrato e vai aplicar a convenção. Quando houver convenção, se ele não encontrar uma nulidade qualquer na convenção, ele tem que aplicar a regra da convenção, o procedimento delineado pelas partes, e não o procedimento previsto na lei. E aí a participação do juiz se dá pelo controle da validade das convenções e pelo fomento à celebração das convenções. Tem uma diretriz muito clara lá na parte geral do CPC, sobre as normas fundamentais, dizendo que o Estado estimulará os mecanismos de autocomposição. Então, além da função de controle, o juiz tem uma função de fomento, de esclarecer as partes, a conveniência daquilo, os perigos daquilo, etc. Quando houver desigualdade, a função do juiz de fomento, de esclarecimento, os deveres de colaboração, faz com que isso ainda cresça, para que ele tenha uma função maior ainda para tentar igualar aqueles que, numa posição originária, eram desiguais. E aí eu pergunto assim, nos casos que a lei exige homologação, nesse caso, o juiz é parte da convenção, ele participa? Não. Nos casos em que a lei exige a homologação, as convenções são válidas e eficazes, independentemente da vontade do juiz. Nesse caso, porém, elas são ineficazes até a homologação. A homologação funciona como uma espécie de conditio iuris, que é conhecida também de todos nós lá do direito privado, funciona como uma condição de eficácia do negócio. O negócio existe e é válido, celebrado pelas partes. Mas naquelas hipóteses específicas que a lei exige homologação, ali há necessidade de homologação judicial para a produção de efeitos. O que não quer dizer que o negócio não produza outros efeitos entre as partes, tá? Por exemplo, multas, cláusula penal, etc. Então, essa é, no meu modo de ver, a forma de identificar o papel do juiz diante das convenções e como que o juiz se vincula a essas convenções. Haveria muitas outras coisas para falar sobre negócios processuais, mas o tempo não me permitiria, né? Esse é um tema ainda em evolução, e a mensagem que eu queria deixar é que, especialmente estando aqui em Minas Gerais, é que chegou o tempo da liberdade, ainda que tardia, mas chegou o tempo da liberdade. E alguns amigos têm comparado a nossa situação atual com a situação do recém-nascido que sai do ventre da sua mãe. Quem já teve filho e tem criança, já viu criança recém-nascida, vê que o recém-nascido ele fica com os braços se mexendo, com os espasmos, porque ele não está acostumado com tanta liberdade.
né? Aí você tem que embrulhar ele numa fralda ou em alguma coisa, ou segurá-lo, para ele ficar calminho, né? Essa é mais ou menos a nossa situação atual. Nós estamos sendo libertados de uma situação que nos oprimia. E se nós saberemos ou não utilizar essa liberdade, que tardiamente está voltando para o processo, é um desafio para as nossas gerações. Eu faço votos de que um instrumento desse seja bem aplicado e possa produzir esses efeitos benéficos para o ordenamento. A gente não pode ser ingênuo de achar que isso aqui só vai trazer efeito benéfico. Isso pode ter prejuízo, a gente tem que estar atento para a questão da validade, mas que essa é uma nova forma de ver o processo e é uma nova fronteira de estudo e de aplicação de regras processuais, isso eu não tenho dúvida. Muito obrigado pela atenção dos senhores.